Boa noite a todos para mais esse Global Stroke Alliance, discutindo a reestruturação do cuidado cardiovascular na atenção primária no Brasil. Um grande prazer ter aqui grandes amigos que estão participando, então, de todo esse processo. Comigo aqui com o Otávio e com a Gisele, que estamos aqui toda semana. Grandes amigos, então, Renato Lopes, professor da Duke University e da Unifesp, cardiologista, um dos grandes nomes na pesquisa internacional sobre fibrilação atrial. Um prazer te ter aqui conosco, Renato. Prazer é meu, Sheila. Obrigado pelo convite. Um grande amigo, um grande cardiologista, especialista em arritmia, professor Dr. Leandro Zimmermann, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Hospital Moinhos de Vento, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Arritmia. Que bom te ter conosco, Leandro. Sheila, é um maior prazer participar com você, junto com o Renato. E um grande prazer ter conosco pela primeira vez, de muitas, né, o doutor Arnildo Miranda Júnior, que é médico de família, vice-presidente da Sociedade Gaúcha de Medicina de Família, e, na verdade, que é a nossa ideia é realmente trabalhar muito próximo aos médicos de família para que a gente possa construir isso para quem está atendendo lá. Prazer te ter conosco, Arnildo. Sheila, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui participando. Bom, então, Gisele, Otávio, acho que todos já conhecem, né? Otávio, professor, então, da Universidade, da Faculdade de Medicina da Universidade de Ribeirão Preto, e a Gisele Sampaio Silva, do Hospital Albert Einstein e da Unifesp, neurologistas, aqui, então, para a gente discutir. E a gente vai começar a falar, então, de uma doença super importante e super negligenciada, que é a fibrilação atrial. Muitas vezes, inclusive, quando a gente fala em prevenção, fica esquecida a fibrilação atrial, que é um importante fator de risco para o AVC. E aí a gente tem aqui, então, grandes especialistas para nos falar sobre isso. E, Renato, então, começando contigo, o que a gente pode falar a respeito da fibrilação atrial, aumentar o alerta sobre isso, o reconhecimento, o que vale a pena fazer? Sem dúvida, Sheila. Então, a fibrilação atrial, então a gente sabe, é a arritmia a arritmia sustentada mais comum na prática clínica. E a gente sabe que um dos grandes problemas da fibrilação atrial é o risco elevado de acidente vascular cerebral, como vocês neurologistas sabem, pegam esses casos. Não apenas pela prevalência aumentada de fibrilação de AVC nesses pacientes, mas esses AVCs, quando acontecem, eles são AVCs mais graves, eles são AVCs mais severos, que deixam mais sequelas, que matam mais. Então, é algo realmente bastante importante, esse binômio fibrilação atrial e AVC, ou é um dos pilares do tratamento da fibrilação atrial, a gente prevenir o AVC. E, obviamente, que a gente fez... A boa notícia, por outro lado, é que tem tratamento para isso, tem drogas muito efetivas para a gente poder diminuir esse risco. E, dentre elas, a própria varfarina, que era, durante muito tempo, a rainha da anticoagulação, como eu costumo chamar, com uma eficácia extremamente elevada nesses casos, com 64% redução de risco relativo de AVC com essa medicação. E agora, na última década, a gente tem aí drogas melhores ainda, mais seguras, que o Leandro e outros vão comentar aqui ao longo desse encontro, que são os anticoagulantes diretos, que, sem dúvida nenhuma, em todas as diretrizes hoje, com centenas de milhares de pacientes já incluídos em vários estudos, mostram que são drogas, no mínimo, tão eficazes, se não melhores, mais eficientes, e com certeza mais seguras do que a própria varfarina, particularmente no que tange uma das complicações mais temidas, que é o sangramento intracraniano, que é realmente uma das complicações mais temidas, que a gente menos quer na prática e mais devastadoras quando acontece com o nosso paciente, porque a gente sabe que o doente que sangra da cabeça, em números redondos, de maneira geral, 50% morre em 30 dias. Então, esse é o cenário que a gente tem. Então, é uma situação comum, todos encontram, a gente tem desfechos importantes associados à fibrilação atrial, que é o AVC, e para não falar em outros, como a própria insuficiência cardíaca e a própria elevação de mortalidade, mas a boa notícia é que a gente tem tratamento. Agora, a grande questão do momento hoje, Sheila, é o que se tange screening para a fibrilação atrial. Será que vale a pena fazer o screening para todo mundo?
E a Organização Mundial de Saúde, ela tem aí todos os critérios, né, do que é importante para fazer screening, né? Então, assim, primeiro tem que ser algo de interesse público, né, e comum e frequente o suficiente que gere interesse na saúde pública. Claramente, como eu mostrei, a fibrilação atrial é uma situação que é muito prevalente, particularmente com a idade. A idade aumenta, ela também aumenta, de modo que até 1/3 das pessoas na sua vida útil, na vida, se viverem até o final da vida, vão desenvolver fibrilação atrial, né, nos dados mais recentes. Então, é prevalente, é importante, sim. Segundo, tem que ter um tratamento efetivo para você justificar o screening. E a gente expliquei que a anticoagulação é um dos tratamentos mais eficazes que a gente tem na medicina, não é nem na cardiologia ou na neurologia, é na medicina, porque quando a gente pega efeitos de tratamento aí na casa de 64% e até mais hoje com os NOACs, são poucas intervenções na medicina que têm esse benefício. E terceiro, tem que ter um mecanismo rápido e fácil e acurado de se detectar. A gente temos, até demais. E esse é o problema hoje. A gente tem vários mecanismos hoje de se detectar a fibrilação atrial, alguns não 100% validados. E aqui, Sheila, eu vou resumir, antes da gente ir para a discussão, escutar o que outros têm para falar, o seguinte. O grande problema que a gente vive hoje em relação ao screening é que a diretriz europeia, por exemplo, ela se apoia em quase todos os estudos de screening que existem, onde se mostra que se eu fizer mais screening, eu acho mais FA. Então, não tem dúvida de que se eu fizer mais screening e quanto mais intenso e mais agressivo, mais FA eu vou achar. Ou seja, se eu fizer um screening de uma vez por mês, eu vou achar mais FA do que se eu fizer um screening de uma vez a cada 6 meses. Se eu fizer um screening todo dia, eu vou achar FA mais do que se eu fizer um screening de uma vez por mês. E assim por diante. Então, quanto mais vezes eu fizer, quanto mais agressivo eu fizer, se eu colocar um dispositivo que mede o eletro 24 horas por dia, 7 dias por semana, e eu considerar qualquer episódio de fibrilação atrial, eu vou achar muita FA. Se eu começar a falar, não, eu não vou colocar algo tão invasivo, eu vou fazer só uma medição no meu celular 2 vezes por semana e por um mês. Eu vou achar menos FA do que se eu ficar com um dispositivo implantável. Então, esse é o que a gente sabe. Quanto mais agressivamente, quanto mais a gente investigar, mais a gente acha. Ótimo. Baseado nisso, a diretriz europeia hoje, ela recomenda que a gente faça um screening oportunístico para todo paciente acima de 65 anos ou que tenha fatores de risco. Então, apneia do sono, ou que sejam hipertensos, que a gente sabe que vão ter risco aumentado de fibrilação atrial. A mesma diretriz recomenda que acima de 75 anos, pelo risco dessa doença, dessa arritmia, ela seguir a idade, ou seja, ela segue, a idade aumenta e aumenta demais a prevalência e a incidência da fibrilação atrial, de novo, podendo chegar até 25%, 30% de pacientes acima de 80 anos, o que acontece? Eles então recomendam um screening sistemático, que a gente realmente faça um screening em todos os pacientes, particularmente se o paciente tiver um score de CHA-2-VASc elevado ou é um paciente que tem um alto risco para AVC. Ótimo. Então, temos que fazer para todo mundo? Não é bem assim. Por quê? Porque quando a gente fala em screening, e a Organização Mundial de Saúde deixa isso bem claro, e a gente sabe quando a gente faz os estudos, que é o seguinte, idealmente, entre fazer o screening e melhorar as taxas de AVC, deveria ter uma linha única, onde eu faço o screening e eu tenho certeza que isso vai ser traduzido em achar mais FA, em tratar mais FA e não causar o mal, e isso reduzir um desfecho duro como o AVC. Infelizmente, isso não foi provado ainda. Infelizmente, a gente sabe que tem 2 aspectos. Primeiro, se eu fizer mais screening, eu acho mais FA. Mas será que se eu achar mais FA, isso significa tratar mais e reduzir o AVC? Isso não foi provado ainda. Então, a gente fala que o estudo de desfechos clínicos que mostra um benefício de redução de AVC com screening, sem aumento substancial de sangramento, isso não foi provado ainda. E por isso que a diretriz americana não recomenda o screening sistemático para a fibrilação atrial. Por quê? Não porque eles questionam FA, não porque eles questionam o tratamento, não porque eles questionam
os dispositivos para se detectar FA, mas porque a gente simplesmente não sabe se, por acaso, quando eu faço screening em todo mundo, eu não estou gerando mais mal do que bem. Como assim mais mal do que bem? Eu posso gerar ansiedade, eu posso gerar aspectos mentais e psicológicos, a pessoa fica toda hora viciada em medir. Eu posso criar uma doença que eventualmente pode não ser tão importante, porque pode ser que eu tenha um episódio de 5 minutos de FA num paciente de 30 anos, que não vai ter impacto nenhum, e de repente esse doente vai receber um stamp, né? uma tarjeta de uma doença, de uma arritmia, que ele eventualmente pode até não ter, né? Um rótulo, melhor dizendo, de uma arritmia que ele pode não ter. Eu posso achar doenças que podem gerar procedimentos não necessários, então eu posso, de repente, colocar o doente para receber uma ablação ou achar uma doença coronária que vai culminar num cateterismo e que, eventualmente, talvez não tenha tanta indicação, mas é aquele reflexo óptico-motor, né? Óculo-motor, que você vê alguma coisa e você quer reagir a ele. Além de tudo, eu posso ser que eu comece a tratar esse doente sem grandes indicações, o doente tem um baita sangramento. Então, vejam quantas coisas podem acontecer de mal, entre aspas, quando eu faço um screening para todo mundo. E aí, igual a gente tem o NNT, que é o número necessário para tratar, ou o número necessário para causar o mal, hoje a gente fala em NNS, número necessário para screenar, para se screenar. E esse número necessário para se screenar, quanto mais baixo, melhor, porque se eu consigo fazer só 20% de screening para salvar um AVC, e isso não significa todos esses riscos que eu mostrei para vocês, ótimo, vale a pena fazer. Mas esse dado a gente não tem ainda. Por quê? Porque para eu chegar num NNS baixo, eu tenho que ter uma situação clínica onde o benefício seja grande e a prevalência da FA seja alta. E se a gente faz para todo mundo, incluindo pessoas com 30, com 20, 40 anos, não vai ter uma prevalência alta e, consequentemente, esse NNS vai ser muito alto, o que não vai se justificar ser feito de maneira rotineira. Então, esse é o impasse que a gente vive no momento, onde a gente tem vários critérios de screening que são checados, né, são checados como importante, mas a gente ainda não tem o dado definitivo de que, se eu fizer isso sistematicamente, para todo mundo, eu vou ter mais benefício do que malefício. A boa notícia é que os estudos estão em andamento, estamos fazendo esses estudos, e como a prevalência de FA numa população geral não é tão alta, a gente precisa de estudos aí com 100 mil, 150 mil pacientes, para tentar mostrar que vale a pena. Então, não é fácil, estamos fazendo esses estudos, estamos planejando, inclusive, estudos juntos, né, Sheila, no Brasil, para tentar ver se há benefício nesse programa de screening, mas não é tão fácil provar, a despeito de ser uma doença importante, a despeito de ter um tratamento eficaz, a despeito de ser uma doença que tem uma repercussão importante e que tem vários métodos de se detectar a fibrilação atrial, a gente ainda não sabe se vale a pena sistematicamente fazer para todo mundo. No meio do caminho, a gente escolhe alguns grupos, talvez aquele grupo que tenha um risco mais elevado, uma prevalência mais alta, um risco de AVC maior, talvez, nesses casos, a gente vem identificando como, sim, grupos que potencialmente poderiam se beneficiar de uma situação mais agressiva. Vou dar um exemplo aqui que toca o coração de todos os meus amigos aqui, neurologistas, para ficarem felizes aqui. Quando a gente vê um doente, por exemplo, que tem um AVC e não tem FA. Então, esse é um doente que, às vezes, o doente relata sinais de palpitações, mas você não acha FA. Esse é um doente que não é mais um screening primário, isolado. Eu vou buscar FA nesse doente. Então, esse doente, eu vou usar tudo que eu tenho para achar FA, porque 30 segundos de FA nesse doente é suficiente para mim. Porque o doente teve um AVC, e se eu acho FA, muda a minha conduta. Eu vou anticoagular. Se eu não acho FA, eu não vou anticoagular, eu vou antiagregar esse doente. Então, essa é uma situação extrema, que o screening, entre aspas, tem que ser muito agressivo e lançar mão até de dispositivos que, às vezes, a gente vai ter que ser mais invasivo. Mas, de maneira geral, como uma ação populacional, a gente ainda não tem a indicação de fazer para todo mundo. Então, acho que isso que a gente vive hoje em termos de NOACs, prevenção de AVC e screening para fibrilação atrial.
Excelente, Renato. Essa é sempre uma dúvida, né? Porque a gente se preocupa tanto com a fibrilação atrial ser negligenciada, muitas vezes e nem se toca no assunto como um fator de risco, e é um fator de risco importante, mas eu acho que tem grupos de pacientes onde nós detectamos fibrilação atrial em prevenção primária, que é fundamental se fazer tratamento, né? Quem são esses pacientes? Como é que a gente faz, então, para avaliar quem deveria ser tratado? Quando a gente pega um doente com fibrilação atrial, aí a gente hoje tem, de maneira geral, a regra é quase que tratar esses pacientes, mas obviamente que não é todo mundo. Então, hoje, a gente, nenhum score de risco é perfeito na medicina, mas a gente tem usado muito o score de Chadds-Vasc, que é um score simples, que a gente pode usar na prática, que é só baseado em critérios clínicos, onde ele se relaciona bastante com o risco de AVC. E, de maneira geral, quando a gente tem um score de Chadds-Vasc maior do que 2 para homens, né, ou 3 para mulheres, a gente tem um risco de AVC aí que já é superior a 1% ao ano. E, portanto, esse risco já se justifica do ponto de vista de tratamento. Quando o paciente é um paciente já intermediário para baixo, que é aquele paciente que tem um score de Chadds-Vasc de 2 em mulheres ou 1 em homem, essa é aquela pergunta de $1 milhão. A gente não tem uma certeza absoluta do benefício, embora a gente sempre vai olhar qual é esse fator. Será que esse fator 1 é as custas de uma doença arterial periférica, que se relaciona não tão fortemente com AVC e com o risco de AVC, portanto, talvez eu possa só dar um antiagregante plaquetário? Ou será que esse doente tem insuficiência cardíaca? Ou será que esse doente tem idade? Que são fatores que se relacionam muito com o risco de AVC. E aí a gente vai tender, não necessariamente obrigatoriamente, mas tender a se tratar esses doentes também com um score de Chadds-Vasc de 1 em homens e 2 em mulheres. Quando o score for realmente muito baixo, score de Chadds-Vasc de 0 ou de 1 em mulher, onde só o sexo feminino é o único critério, esses são os casos que geralmente a gente não trata, porque o risco de AVC é muito baixo, ele é menor do que 1, e de maneira geral, existem exceções, que eu não vou entrar no detalhe agora, mas de maneira geral a gente não trata. Então, esse tem sido um score bastante utilizado e bastante prático de se discriminar quem se beneficia do tratamento e quem não se beneficia. Eu acho que é interessante a gente lembrar para o pessoal o que inclui o Chadds-Vasc, né, Renato? Então, quais são os fatores que vão pontuar para o Chadds-Vasc? Então, insuficiência cardíaca, hipertensão, idade maior do que 75 anos, como tu mesmo já falaste, já dá 2 pontos para esse paciente, só pela idade, né? Diabetes, ter AVC ou AIT prévio, como tu já mesmo comentaste, esse é o paciente que a gente realmente tem que tratar. Ter doença vascular, outra, então infarto prévio, doença arterial periférica ou aórtica, idade entre 65 e 74 anos, que tu também já comentaste, que também tem um risco aumentado, vai pontuar 1, e sexo feminino. Então, esse é o score que idealmente eu acho que deve ser usado na atenção primária. O que tu acha, Renato, para definir quem em prevenção primária deveria ser tratado? Eu acho que sim, eu acho que de maneira geral, para a prevenção primária, é um bom score, ele não é perfeito, ele não é um score maravilhosamente preciso do ponto de vista de estatística, mas ele é um score que ele se presta, de maneira geral, a fundamentalmente identificar os pacientes de baixo risco, que a gente não vai tratar, e lembrar que um score mais elevado, baseado nesses critérios que a gente falou, que você descreveu, a gente vai tratar. Obviamente que vão ter casos onde o score de Chadds-Vasc pode ser 0 e eu vou ter que tratar, até vão existir, mas são exceções, e vão ter casos que o score de Chadds-Vasc vai ser de 3 ou 4 e eu posso não ter que tratar, até também existe, mas eles vão ser exceções. Então, acho que a gente não tem que se prender aqui nas exceções, mas sim naquilo que é o mais comum. Então, o score de Chadds-Vasc, sim, é um score bastante útil para se usar na atenção primária, para se definir. Achei FA, estou lá examinando, vi um pulso irregular, na minha consulta, faço um eletro de 12 derivações, achei FA, faço o score de Chadds-Vasc, ele é maior do que 2 em homem, maior do que 3 em mulheres, com certeza eu trato. Se ele for maior do que 1 ou maior do que 2, maior que 1 em homem, maior que 2 em mulheres, maior igual, né? For de 1 ou 2 em mulheres, eu vou avaliar e qual é esse fator, com uma tendência hoje a se tratar também e deixar realmente para não tratar aqueles pacientes que têm um score de Chadds-Vasc realmente de 0, ou que não tem nenhum fator de risco, a não ser do sexo feminino, que é um fator de risco hoje muito mais modificador do que um fator de risco por si só de AVC.
Excelente, Renato, que a ideia é a gente fazer essas discussões para montar um protocolo, né, para auxiliar na atenção primária, então, o tratamento de todos esses fatores de risco. E eu gosto muito do teu comentário, geralmente, a respeito da importância de paciente que tem fibrilação atrial, o tratamento não é só anticoagulação, tem que ter todo um cuidado e modificação de outros fatores de risco. Podia falar um pouquinho sobre isso? Sem dúvida. Duas coisas que talvez a Gisele, o Otávio, que você mesmo, o Leandro, estão eventos comigo, não aguento mais ver eu falar, mas eu vou falar. Que é o seguinte, primeiro que é o sweet spot antitrombótico, né? Ou seja, lembrar que aqui o tratamento para o AVC, ele tem um risco a se pagar. Esse risco, ele é sangramento. Então, a gente não deixa de anticoagular ninguém por esse risco, mas a gente tem que prestar atenção nesse risco e minimizar esse risco. Então, é aquele doente que está usando aspirina desnecessariamente. Vamos parar a aspirina. Está usando anti-inflamatório desnecessariamente. Vamos parar esse anti-inflamatório. Estava usando varfarina e está com um RNI muito lábil. Vamos mudar para um anticoagulante direto. E assim por diante. Então, minimizar os fatores modificáveis do risco para que eu ache o sweet spot. O que é o sweet spot? É eu ter maior benefício isquêmico possível ao menor risco de sangramento, que nunca é zero. E nunca vai ser zero, mas eu tenho que tentar minimizar esse risco e preservar a eficácia. Esse é um ponto. E o segundo, que eu sempre falo, tratar o doente que tem FA e não a FA que o doente possui. Ou seja, tratar o doente significa todo profissional da saúde que vai tocar aquele doente tem que interagir entre si e tem que atuar em todas as comorbidades, em todos os fatores de risco, porque às vezes a gente vai ficar lá com o doente tratando com um monte de antiarrítmico, mandando para ablação, obviamente que não na mão do meu amigo Leandro, que é excepcional, mas vai na mão de alguém menos experiente, e na verdade você tinha que só perder peso. Era um refluxo gastroesofágico, era uma insuficiência cardíaca mal compensada, enfim. Outras situações que eventualmente você esquece de olhar, porque você fica fixado em tratar a FA e não o doente. Então, a apneia do sono, muitas vezes você não consegue resolver, o problema está lá, é uma apneia do sono que você trata e a FA consegue ser muito mais bem controlada. Um paciente que vai ser hipertenso e você não dá muita bola, e ele tem aquele 15/10, só que aí ele faz um pico hipertensivo e realmente sangra na cabeça. Óbvio, ele sangrou porque ele já estava mal controlado. Lembrar que hoje, por exemplo, o risco de sangramento intracraniano, a gente, com 3 coisas simples, a gente pode quase chegar nesse risco a zero. Ou seja, se a gente parar a aspirina e antiagregantes plaquetários desnecessários, trocar a varfarina por um DOAC, seja ele qual for, e se a gente controlar a pressão arterial, nosso risco de sangramento intracraniano vai ser próximo de zero, vai ser 0,2% ao ano. Então, veja que muitas vezes a gente esquece de fazer isso, e isso significa o quê? Lembrar dos sweet spots, lembrar de diminuir o risco de sangramento ao máximo que a gente puder. E se a gente faz isso, a gente tem mais benefício líquido ainda na redução do AVC. Então, tratar as comorbidades, exercício físico, dieta, parte emocional do doente, coisas que às vezes a gente tende a não valorizar e que a gente sabe que tem um impacto direto. Álcool, hoje está provado o álcool como um dos grandes perpetuadores de fibrilação atrial. Então, são coisas que a gente às vezes não valoriza e que a gente vai estar usando um monte de antiarrítmico, um monte de remédio para segurar a FA, não vai segurar e, na verdade, lembrar que toda vez que a gente aumenta muito esses remédios, a gente pode estar aumentando, na verdade, até efeitos indesejáveis, como efeitos pró-arrítmicos e até, por exemplo, morte nesses pacientes, ou piora da disfunção cardíaca, ou piora da insuficiência cardíaca. Então, de novo, manter a visão holística do doente é fundamental no tratamento da FA. Excelente, maravilhoso, Renato. Acho que essa é a ideia, né? Nesse curso todo, a gente tem falado sobre isso e a cada semana a gente tem comentado da importância de controlar todos os fatores de risco para diminuir o risco do paciente. Excelente, eu sei que tu tem compromisso daqui a pouquinho, mas te agradeço imensamente por estar aqui conosco, trazendo sempre a tua experiência. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês sempre. Maravilhoso, Renato. E gostaria, então, de pedir para o Leandro para conversar conosco a respeito, então, de como tratar esse paciente na atenção primária, que neste momento a gente tem varfarina, que é uma boa droga, o Renato já falou sobre isso, e naqueles casos onde a gente tiver a oportunidade de usar DOAC, características que a gente tem que levar em consideração. Vamos falar sobre isso, Leandro? Joia, obrigado, Sheila.
Bom, antes de mais nada, cumprimentar o Renato, dizer que achou ótima a apresentação, é quase um pleonasmo, Renato. Parabéns de novo. É verdade. Pela tranquilidade, pela forma com que fala, assim, mesmo nesse contexto de uma coisa de atenção primária, que o Renato normalmente dá as palestras com o último trabalho, com o último ensaio clínico, com o último... Não, estou falando sério. Então, bacana ver o Renato falando as coisas mais básicas também. Bom, Sheila, eu preparei uma apresentação aqui, tá? Perfeito, eu acho que é importante para a gente ensinar realmente o passo a passo. E aqui. Entrou para vocês? Sim. Joia. Bom, então tá, obviamente, de novo, o Renato já facilitou minha vida, várias coisas que eu vou colocar aqui o Renato já colocou, e aqui é muito mais uma lembrança do que o Renato falou, o que a Sheila fala sempre, o que o pessoal da Neuro, Gisele, Otávio, a gente sempre ouve vocês falarem. Lembrem que o AVC da FA é mais sério, é mais grave. Ele pega a parte mais proximal da artéria, então o dano é maior, a evolução é pior, a chance de incapacidade, de óbito são maiores. Então, a gente tem que ter uma enorme preocupação em evitar o AVC desses pacientes, porque realmente é muito comum que esses pacientes ou faleçam ou fiquem incapacitados de uma forma permanente. E, por conta disso, a anticoagulação é um dos 4 grandes pilares do tratamento hoje da fibrilação atrial. Eu quero ressaltar fortemente uma coisa que o Renato ressaltou fortemente também. Hoje foi acrescentado este pilar no tratamento, que é o tratamento das alterações de estilo de vida, alterações dos manejos de fatores de risco. Antigamente, a gente falava basicamente de controle de frequência, controle de ritmo e anticoagulação, e hoje, muito forte a questão de obesidade, apneia do sono, atividade física, evitar álcool, evitar cigarro, doença coronariana, insuficiência cardíaca. É importante que lembre isso, sim. Eu só quero reafirmar fortemente isso que o Renato falou. A gente não gosta, não faz uma ablação, procedimento complexo, num paciente que não tenha tentado minimamente controlar os seus fatores de risco. Sim, existem as coisas mais complexas, existem fármacos para controlar a frequência, existem fármacos para controlar o ritmo, existe a ablação por radiofrequência que cada vez é mais utilizada, mas o que nós vamos conversar é a anticoagulação. E por quê? Porque provavelmente é aqui que a gente tem a maior possibilidade de fazer um grande benefício com um tratamento extremamente simples. Então, o que a gente tem da história da fibrilação atrial? Bom, essa história é antiga, não é uma história nova, e mais uma vez, da forma que o Renato já nos colocou, a gente tem um fármaco antigo, varfarina, usado há décadas, e que tem um belo resultado. Então, se hoje em dia a gente está o tempo todo ouvindo falar de novos anticoagulantes, nós não vamos esquecer o benefício que a varfarina sempre teve, e continua tendo. Se nós pegarmos aqui trabalhos feitos há mais de 30 anos atrás, a gente vai ver que esses trabalhos mostravam que a varfarina gerava menos AVC nos pacientes com fibrilação atrial. E se a gente fizer uma meta-análise desses trabalhos, a gente vai ter uma redução de AVCs na faixa de 64%. Então, a varfarina é um belo fármaco, continua sendo um belo fármaco. Se existem coisas tão boas ou melhores atualmente, que bom para nós, mas isso não diminui o benefício histórico da varfarina. Esses são ensaios clínicos. A pergunta que a gente pode se fazer é, muito bem, ensaios clínicos são muito bacanas, mas do ponto de vista de mundo real, será que isso realmente acontece? E sim, acontece, e aqui a gente tem um gráfico bem interessante do ponto de vista de se compreender qual é a relação da varfarina com AVCs. Notem nesta década, de 92 a 2002, na medida em que o uso da varfarina foi aumentando na população, porque o conhecimento a respeito dos ensaios clínicos foi se tornando cada vez maior, a informação foi sendo divulgada, a varfarina foi aumentando a sua utilização, e o que foi acontecendo com o AVC isquêmico? Claramente foi reduzindo na mesma medida. Então, aumenta a anticoagulação, reduz o AVC isquêmico. E, importante, o AVC hemorrágico em barras pretas não mostrou um aumento significativo. Pelo contrário, até uma tendência à queda. Então, aqui
a gente tem a demonstração clara e prática de que a varfarina, sim, no contexto da fibrilação atrial, tende a reduzir episódios de AVC. Como é que a gente controla a varfarina? A varfarina não tem uma dose fixa. A varfarina tem que ser usada e aí a gente vai fazer testagem de sangue para tentar buscar um RNI entre 2 e 3. Essa é uma daquelas coisas clássicas que a gente sempre diz, RNI entre 2 e 3. Por que surgiu esse número? De onde vem essa faixa terapêutica? Basicamente, essa demonstração da doutora Elaine Hayek é bem interessante. Aqui nós temos o RNI, e aqui nós temos as razões de chances. O RNI de 1 ou abaixo de 2, basicamente o que a gente tem? A gente vai ter aqui, em vermelho, um AVC, uma taxa de AVC isquêmico bem maior. Por quê? Porque este paciente com RNI de 1 não está anticoagulado. Na medida em que a gente vai anticoagulando, a taxa de AVC isquêmico vai reduzindo. E aqui, quando está em 2, ela já está bastante baixa. 2 para 3 reduz mais um pouco e depois não reduz mais. Já do ponto de vista de hemorragia intracraniana, o que a gente vai ver é que quando a gente tem um RNI de 2, a gente tem uma taxa pequena de hemorragia, mas na medida em que aumenta o RNI, a chance de hemorragia aumenta. Ou seja, na faixa de 2 a 3, a gente tem tanto a chance do AVC isquêmico como a chance do AVC hemorrágico nos seus números menores. Então, essa é a razão pela qual a gente busca um RNI entre 2 e 3 na maioria dos pacientes. Como é que se usa a varfarina? Como é que a gente anticoagula com a varfarina? Existem vários métodos e propostas diferentes. Tá? Então, não pensem que tem que ser de um determinado modo. Eu peguei aqui uma sugestão. Uma sugestão, esta daqui, eu até fiz questão de retirar da bula para não ter nenhuma dúvida em relação a estar sendo algum tipo de conflito de interesse. Sugestão é que inicie com uma dose de 2,5 a 5 miligramas ao dia e depois disso vai se fazendo ajustes baseados no RNI. Depois, na manutenção, depois que a gente chegou ao RNI entre 2 e 3, como é que fica a dose? É muito variado, tem pessoas que são metabolizadores maiores, outros menores, a dose costuma ser entre 2,5 e 10 miligramas dia. Ah, mas esse ajuste, como é que é feito? Quando é que eu tenho que pedir exames? Bom, eu peguei aqui um esquema de anticoagulação que é proposto pela Prefeitura de Belo Horizonte. De novo, existem dezenas de métodos diferentes, mas esse aqui está simples. A gente vai e testa o RNI. Nós queremos, de novo, entre 2 e 3. Se ele está de 1,1 a 1,4, baixo e longe ainda do objetivo, aumenta a dose em 20%, repete em 4 a 8 dias. Se a gente tiver com 1,5 a 1,9, um pouco abaixo, mas não muito abaixo, aumenta a dose em 5 a 10% e repete 7 a 14 dias. Se tiver entre 2 a 3, estamos satisfeitos. E se tiver acima disso, nós temos que começar a fazer redução de doses. 3,1 a 3,9 reduz 5 a 10% e retesta em 7 a 14 dias. 4 a 4,9 não dá a dose de um dia, diminui a dose em 10% e retesta 4 a 8 dias. E se estiver acima de 5, bom, aí é um outro quadro, porque aqui realmente a gente tem que suspender por alguns dias, testar o RNI antes de recomeçar. E quando a gente estabilizar o valor, quer dizer, então eu medi, o RNI deu 2,5, daí semana seguinte eu medi, deu 2,5 de novo, bom, aí a gente cai aqui. Quando a gente tiver o RNI estável, por 1 ou 2 semanas, a gente pode aumentar esses intervalos para cada 2 a 4 semanas. Então, vamos colocar assim, se a gente tiver com RNI estável, a gente pode até de 4 em 4 semanas fazer as reavaliações. Bom, mas por que a varfarina perdeu espaço se ela reduziu em 64% o percentual de risco em pacientes para terem AVC? Porque os antagonistas da vitamina K, como a varfarina, têm sim uma série de inconvenientes. Tem muita interação com alimentos, tem interação com medicamentos, existem pacientes que têm resistência à varfarina, a resposta nem sempre é previsível, a janela terapêutica é estreita,
o início de ação é lento, a gente começa hoje com remédio, a gente vai ter anticoagulação daqui a uma semana, 10 dias, 2 semanas. A gente tem que ficar fazendo monitoramento, tem que ficar fazendo ajustes frequentes de dose. Então, isso são realmente alguns problemas que fizeram com que se buscassem alternativas à varfarina. Sempre relembrando que a varfarina é um bom fármaco, sim. Mas o fato é que essas dificuldades todas fazem com que a gente tenha que estar o tempo todo preocupado. E não são poucas coisas. Eu peguei esse quadro enorme, não para ficar discutindo com os senhores item por item, mas só para mostrar como coisas do dia a dia podem realmente alterar a dose ou a dose efetiva da varfarina. Notem aqui, potencialização do efeito anticoagulante da varfarina. Tudo isso daqui aumenta o efeito da varfarina. Nós temos fármacos anti-infecciosos, cardiovasculares, anti-inflamatórios, sistema nervoso, temos alimentos, suplementos. Então, por exemplo, o uso de eritromicina aumenta o efeito da varfarina. Por exemplo, amiodarona, diltiazem, propafenona, propranolol, piroxicam, álcool, uso de omeprazol, tudo isso aumenta o efeito da varfarina. E aqui embaixo, nós temos fármacos que diminuem o efeito da varfarina. Se nós usarmos rifampicina, se a gente usar uma carbamazepina, se a gente usar alimentos que têm alto teor de vitamina K, tudo isso vai fazer com que, mesmo que o paciente use a mesma dose, o efeito seja menor. E quando a gente fala em alimentos contendo alto teor de vitamina K, não é um que outro alimento. Nós temos uma lista enorme, dia a dia. Então, nós temos aqui chá verde, maionese, brócolis, couve de Bruxelas, repolho, couve verde, pepino com casca. Isso só os que têm alta quantidade. Aqui nós temos moderada quantidade, baixa quantidade. Então, esse é o tipo do problema e do cuidado que a gente tem que ter no paciente que usa varfarina. É um belo fármaco, mas nós temos que estar sempre muito atentos para não incorrer no risco de achar que a dose é a mesma, então o efeito é o mesmo. Não é. Dependendo dos cuidados e dependendo da vida do paciente, a mesma dose pode significar um efeito diferente. E isso se traduz no mundo real. Notem que o que acontece em ensaios clínicos e o que acontece no mundo real. Em ensaios clínicos, se consegue alcançar até 66% de um RNI adequado entre 2 e 3 em ensaio clínico, no mundo controlado, no mundo que teoricamente é o ideal, não se consegue mais de 2/3 dos pacientes com RNI entre 2 e 3. E no mundo real, essa taxa fica abaixo de 50%. 44% na média vão ter um RNI adequado. Então, este é um grande problema. A varfarina, repito e vou repetir sempre, é um belo fármaco. Mas este é um grande problema. A gente tem que estar muito atento para ver se a gente efetivamente está conseguindo deixar o paciente com a faixa de anticoagulação que ele deve ter. Por conta disso, por conta dessas dificuldades, foram surgindo novos fármacos. Os chamados novos anticoagulantes ou chamados anticoagulantes diretos. Cada um deles fez o seu ensaio clínico, todos eles com milhares de pacientes, dabigatrana, rivaroxabana, apixabana e edoxabana. Alguns deram resultados não inferiores, outros deram resultados superiores. Quando a gente junta os 4 e coloca numa meta-análise, basicamente o que a gente tem é que, como meta-análise, os anticoagulantes diretos vão ter menos AVC e embolia do que antagonistas da vitamina K, vão ter uma tendência, porque bate na linha da igualdade de sangramentos, menos sangramentos maiores, vão ter uma redução de mortalidade. Então, se a varfarina era e é um belo fármaco, a gente tem que estar atento para novos fármacos que parecem, sim, ter um resultado ainda um pouco melhor, como grupo. Alguns são não inferiores, outros são superiores, mas como grupo parecem ter um resultado ainda um pouco superior à varfarina. Se nós formos usar os DOACs, os diretos, os novos,
Aqui nós temos uma diferença importante, na medida em que se tem bem menos interações, tanto alimentares como farmacológicas. Notem que eu falei bem menos, eu não falei zero, existem interações, mas como é bem menos, a dose desses remédios é uma dose fixa. Não é uma dose que a gente tem que ficar fazendo ajustes de acordo com RNI. Não se costuma pedir RNI para esses pacientes. O que se costuma pedir para esses pacientes é a cada X tempo, 3 meses para alguns pacientes, 6 meses para outros, 12 meses para outro, função renal, creatinina, porque boa parte desses fármacos é excretado pelo rim, ou pelo menos parcialmente pelo rim, e eventualmente a dose pode precisar de uma redução de acordo com a função renal. Aqui nós temos as doses tradicionais desses novos fármacos, só para os senhores ficarem informados. Dabigatrana, 110 ou 150 2 vezes ao dia. Rivaroxabana, 20 miligramas uma vez ao dia. Eventualmente a dose cai para 15. Apixabana, 5 miligramas 2 vezes ao dia. Eventualmente a dose cai para 2,5. E edoxabana, como regra, 60 miligramas uma vez ao dia, e eventualmente a dose cai para 30 miligramas. No mundo real, os resultados de anticoagulação em fibrilação atrial confirmam os ensaios clínicos. Se a gente for olhar a sobrevida dos pacientes que foram anticoagulados, ela é maior do que a sobrevida dos pacientes com fibrilação atrial que não foram anticoagulados. E se a gente for olhar neste mesmo registro, o que acontece quando a gente compara os pacientes que usaram antagonistas da vitamina K ou anticoagulantes diretos, a gente vai ver que o resultado é melhor com os anticoagulantes diretos. Mas, todas as vezes que eu falar isso, eu quero repetir que a varfarina é um bom fármaco. Se nós não tivermos a opção anticoagulante direto, não há nenhum problema de se manter o uso da varfarina. Hoje, qual é a recomendação das diretrizes? Essas são as recomendações das diretrizes do ano passado, europeia, basicamente dizendo que, como regra, os anticoagulantes diretos são recomendados como preferenciais em relação aos antagonistas da vitamina K, exceto em 2 circunstâncias, em pacientes que tenham próteses valvares metálicas, mecânicas, estes têm que ser mantidos com varfarina, e pacientes com estenose mitral moderada a severa, estes têm que ser mantidos com varfarina. Um segundo dado que é sempre importante a gente lembrar, porque houve um histórico de muito tempo de uso, hoje em dia, a ideia de que se está protegendo esses pacientes de AVC ao usar aspirina ou aspirina com clopidogrel é uma ideia que não é adequada, não é uma ideia que é aceita pelos dados da literatura, tanto que hoje, na diretriz, a utilização de aspirina e ou clopidogrel é considerada uma indicação classe 3. É considerado incorreto o uso, não deve ser utilizado. Por conta desses novos dados, sim, a varfarina tem perdido espaço, dados de mundo real, proporção do uso que está acontecendo, é que a varfarina tem sido menos usada e os novos anticoagulantes, de uma forma geral, têm sido mais usados na anticoagulação desses pacientes. Mas, e aqui tem um mas muito importante, que nós temos que lembrar, além de ter a questão do custo, que os novos anticoagulantes têm um custo bem maior do que a varfarina, nós temos uma segunda questão que é extremamente importante. A meia-vida dos novos anticoagulantes é curta. Isso significa que, se este paciente que está anticoagulado com um dos novos anticoagulantes deixar de tomar o seu remédio por 1 dia ou 2 dias, ele perde o efeito. É diferente do paciente que está anticoagulado com varfarina, que se deixar de tomar porque esqueceu o remédio 1 dia ou 2, este RNI lentamente vai cair e este paciente em 2 dias não vai estar sem efeito.
Então, aqui é importante, este é um trabalho bastante interessante que mostrou isso. Aqui nós temos a linha que representa o paciente com risco de evento tromboembólico usando a varfarina com a aderência adequada. O paciente que está usando a varfarina da forma certa está nessa linha preta. Se este paciente usar um novo anticoagulante da forma correta, o risco de AVC dele diminui. Mas se esse paciente não usar o remédio de forma adequada, o risco aumenta. Agora, notem que o risco aumenta com a varfarina, mas aumenta ainda mais com os novos anticoagulantes. Por quê? Porque esse paciente efetivamente vai ficar desprotegido num tempo menor. Então, se nós temos ou tivermos um paciente que é de baixa aderência ao tratamento, cuidado ao se usar os novos anticoagulantes. Pergunta importante para quem trabalha em atenção primária. Muito bem, mas quando é que é a hora de eu encaminhar para o especialista? Bom, da mesma forma que o Renato tinha lembrado para vocês, eu tenho que lembrar que a gente está falando aqui de anticoagulação, mas o paciente é um paciente de uma forma geral. E este paciente está tratando fibrilação atrial. Então, não é só questão de encaminhar o especialista quando tem alguma coisa que não está funcionando na anticoagulação. Existem, sim, questões de anticoagulação, mas tem várias situações deste paciente que talvez o especialista possa ajudar. Por exemplo, pacientes que continuam sintomáticos, apesar do tratamento mais simples. Bom, aí nós temos que lembrar as alternativas, fármacos antiarrítmicos, nós temos que lembrar a alternativa à ablação por radiofrequência. O paciente que está fazendo dilatação ventricular pela fibrilação atrial, esse é um paciente que tem que ser tratado de uma forma mais agressiva. Se vocês se sentem à vontade em fazer esse tratamento mais agressivo de uma forma farmacológica, não tem problema, mas isso tem que ser ágil. Cardioversão, ablação, fármacos. Se tiver dificuldade no controle da frequência cardíaca, elevada demais ou baixa demais, de novo, vai se entrar em coisas que eventualmente pode acabar em marca-passo. Se esse paciente, eu já tentei anticoagulante, varfarina, ele tem um RNI muito lábil, tentei um novo anticoagulante, não adianta, fez sangramento gastrointestinal, e eventualmente pode-se falar com o especialista para também coisas mais complexas, como, por exemplo, oclusão de apêndice atrial com dispositivo. É lógico que a grande maioria dos pacientes dá para ser tratado com coisas simples, sem grandes tecnologias. Meu último slide é esse. Muito importante, tá? Um alerta para vocês. Este é um trabalho já de quase 8 anos atrás, de 7 anos atrás, mas que tem um dado que sempre me chamou a atenção e eu gosto de repetir. Nós, médicos, achamos que falamos mais para o paciente sobre fibrilação atrial do que nós falamos. Nós achamos que a gente informa muito ao paciente. Essa não é a percepção do paciente. Nesse registro foi perguntado para médicos e para pacientes quem começou a falar sobre fibrilação atrial, quem trouxe o assunto à tona. E olhem que interessante, os médicos dizem 90% das vezes que eles, ou nós médicos, tocamos no assunto. Já os pacientes dizem que os médicos só na metade das vezes tocaram no assunto e que quem fez a pergunta, quem falou, foi o paciente. É extremamente importante a gente abordar esse assunto. Existe uma questão de redução de risco, existe uma questão de tratamento factível. Nós temos que estar alertas para tratar esse paciente, para chamar a atenção desse paciente, para discutir e para poder falar sobre anticoagulação. Sheila, era isso que eu queria falar. Me atrasei muito? Não, excelente. Deu uns 20 minutos ali, 20 e poucos. Não, maravilhoso. Otávio, tem alguma pergunta para ele, antes da gente passar para o Arnildo, que daqui a pouco o Leandro tem que sair, já tem algumas perguntas aqui no chat, né? Não, tá joia. Desculpa que eu tenho que sair, mas eu tinha combinado com... Eu tenho evento da Sociedade Mineira de Cardiologia, então... Não imagina, Leandro. Obrigada por ter vindo, é importante. Não, Renato. maior prazer. Vamos lá, fala. Então, a pergunta aqui do Daniel é: de onde vem a evidência que anticoagular pessoas com risco de AVC maior do que 1% ao ano seria benéfico? Vem do estudo original do Charles Vasque, o Daniel Teixeira dos Santos.
Não, na verdade, isso vem... não é a questão do 1%, Sheila, porque este número, na verdade, depende muito do que o remédio faz também. Então, esse número é variável. A questão não é o 1%. A questão é que eu tenho um risco no paciente X, e isso depende do Chadds-Vasque, e eu tenho um risco do meu tratamento. Eu tenho um benefício do meu tratamento e tenho um benefício do não tratamento. E aí é que eu vou jogar. Então, se eu tenho um paciente com score de Chadds-Vasque de X, tá? Vamos imaginar 1%, tá? Só para botar Então, esse paciente tem 1% de chance de fazer AVC se ele não for tratado. E o meu tratamento bota ele num risco de 1,5% de chances de ele ter um AVC, eu não vou usar o tratamento. Agora, se o risco dele é 1% e o meu tratamento faz com que o risco do AVC dele caia para 0,5%, eu vou usar o tratamento. E é basicamente isso que aconteceu ao longo do tempo. Tá? Por que hoje a gente é até um pouco mais liberal na anticoagulação do que era um tempo atrás? Porque o nosso tratamento, que era ótimo, que era a varfarina, hoje está melhor. Então, se o meu tratamento está melhor e ele tem menos risco de complicação, o tratamento, eu ganho uma margem a mais de benefício. Então, eu não me ligaria no 1%. É que 1% hoje é usado porque o risco de efeitos maiores com os novos anticoagulantes é menor do que 1%. Então, já vale a pena. Mas se daqui a pouco tiver algum super tratamento que tenha um risco de efeitos colaterais de 0,1, aí a gente vai dizer, todo mundo que tiver um risco de 0,5 tem que ser tratado. Então, é um jogo móvel, né? Na ciência, esse é um jogo móvel. E, na verdade, eu acho que é importante também, né, Otávio e Gisele, nós que vemos esses AVCs graves chegando 1% ao ano, a gente não quer ver os nossos pacientes, Otávio, a respeito da gravidade desses pacientes quando chegam no hospital. Com certeza, Sheilinha. Na verdade, assim, eu acho que o Renato tocou isso. Excelente a aula do Leandro. Leandro, maravilhosa. Ele é muito didático, ele é maravilhoso. Didático, material, assim, super... Bati várias fotos aqui de coisas que a gente... Eu te mando. Só me manda um e-mail, depois eu te mando. Eu não vou poder mandar em seguida, mas eu te mando mais tarde. Muito legal. Obrigado. Super didático. Mas, assim, o Renato e o Leandro tocaram num ponto fundamental, né? Quer dizer, o AVC relacionado ao FA é um AVC geralmente grave, né? Um AVC por oclusão de grandes artérias do cérebro. Diferente de um AVC lacunar, né? Que é um AVC de artérias perfurantes, artéria de 2 milímetros que pega ali, né? Regiões pequenas do cérebro. Muitas vezes até ele não é eloquente, né? O AVC de FA não, ele costuma fechar o tronco da cerebral média, um M2, né? Então, deixa o paciente com risco não só de ter uma isquemia extensa no cérebro, de ficar sequelado, e muitas vezes até de morrer de herniação cerebral, né? De morrer de edema cerebral grave, né? Então, esse é um ponto importante. Por outro lado, eu acho que o Leandro tocou nesse ponto, a gente sempre está pesando o risco-benefício, né? De um tratamento. A gente tem que lembrar, esse 1%, um pouco do racional desse 1% aí, vem do fato de que o risco, em geral, de hemorragia intracraniana num paciente anticoagulado com varfarina, ele é da ordem de 1% ao ano, né? Da ordem de 1% ao ano. A gente usa qualquer DOAC, a gente reduz isso para 0,5% ao ano, né? Abaixo de 0,5%, mais de 50% de redução em relação à varfarina. Então, foi isso, um pouco do que o Leandro está comentando é justamente isso, né? Quanto mais segurança a gente tem no tratamento, mais segurança também a gente tem para indicar esse tratamento e buscar metas mais agressivas, né, de controle, de redução de risco, né? Então, nós estamos diante de uma doença que tem... Eu gosto sempre de lembrar isso, né? Por isso que é importante a gente ter neurologista envolvido. E eu fiquei muito feliz, viu, Leandro, com a diretriz europeia que saiu esse ano, que botou que chamar o neurologista agora tem nível de evidência, né? Nível de evidência. Chamar o neurologista. Não, 100% de acordo. Eu achei super legal isso. Porque o manejo essa é uma doença naturalmente multidisciplinar, né? Por isso que a gente tem que envolver desde a atenção primária, né? Eventualmente em casos mais complexos, especialistas, né? Então, é uma doença que tem que envolver a enfermagem, tem que envolver, né, a fisioterapia, tem que envolver as comorbidades, o controle pressórico. Eu acho que essa diretriz deixou isso bem claro, né? E o controle pressórico, tratar a apneia do sono, são coisas importantíssimas para evitar desfecho clínico no paciente com a fibrilação atrial, porque isso tem uma redução de risco adicional.
Se você controla a pressão, se você tira outros remédios que também aumentam o risco de sangramento, você dá mais segurança ao tratamento anticoagulante, né? Então, são aspectos que não podem ser negligenciados. Por muito tempo passaram meio aí passaram meio colateralmente, né? Passavam no hiperulado e agora estão no centro da diretriz. A diretriz começa, muito bonita a diretriz europeia, né? Falando dessa abordagem multidisciplinar de doença. Se a gente observar, inclusive, os fatores de risco de fibrilação atrial, eles são muito parecidos com os fatores de risco de AVC isquêmico, né? Claro. São praticamente os mesmos, né? Então, assim, e a hipertensão arterial sistêmica, eu gosto sempre de frisar isso, como a gente já comentou aqui, ela é um fator de risco, é o principal fator de risco para AVC isquêmico e para AVC hemorrágico, né? É o principal fator de risco, é o que tem um maior fator de risco atribuível, né? No par, do interstroke, é a hipertensão arterial sistêmica, né? No caso do AVC, que é um grande vilão, tanto do risco de fibrilação atrial, como do risco de AVC na FA, como no risco de sangramento cerebral no paciente anticoagulado. Então, nós estamos diante de uma doença cuja a eficácia do tratamento anticoagulante é a prevenção de AVC isquêmico. E a principal complicação da anticoagulação é AVC hemorrágico, né? Então, realmente, nós temos que lembrar do desfecho neurológico nesses pacientes, né? E, finalmente, eu acho que o Leandro tocou num ponto crucial, né? Que é um ponto fundamental que a gente tem que lembrar, que os ADOAC também têm as suas peculiaridades, né? Não isenta o paciente de uma adesão muito adequada, né? Então, o paciente que usa, sobretudo aqueles que são uma vez ao dia, né? O paciente esqueceu de tomar um remédio uma vez ao dia, ele fica completamente anticoagulado, né? Mas, então, você tem que reforçar a relação médico-paciente e a adesão ao tratamento no paciente que está anticoagulado. Eu costumo frisar sempre que a anticoagulação não deixa de ser uma doença, né? Não deixa de ser uma doença. Então, nós temos que realmente, é muito importante reforçar isso com o paciente, né? Reforçar, por exemplo, tem alguns anticoagulantes diretos, né, que precisam ser tomados com alimento, né? Tem alguns que precisam, a gente tem que ajustar a dieta do paciente para a varfarina, né? Eu costumo dizer para o paciente que está tomando varfarina, ele tem que, se ele come verdura, ele pode até comer um alface, mas ele tem que ser prescrito o alface, né? 3 vezes por semana, né? E toda semana não pode faltar aquele alface, porque se uma semana ele come alface, na outra ele não come alface, né? Você vai ter, na semana que ele come, ele vai ficar anticoagulado, na outra semana ele vai estourar o INR. Então, a gente precisa realmente ter essa excelente relação médico-paciente, né? Excelente relação médico-paciente no paciente que está anticoagulado, no paciente com FA. Eu acho que é um grande desafio da clínica médica, em geral, né? E eu incluo aí a neurologia, a atenção primária, né? A gente precisa ficar muito próximo do paciente com fibrilação atrial, muito próximo, do mesmo jeito que a gente precisa do paciente com AVC, por causa da multidimensionalidade dessa abordagem, né? Que requer, né, um conhecimento profundo do paciente, dos hábitos dele, né? Do que ele come, do que ele põe na mesa, né? Das comorbidades dele, da história, exame físico, né? É um paciente que a gente tem que ficar atento. Eu costumo frequentemente dar meu celular para os pacientes que estão anticoagulados. Todos os pacientes que anticoagulam têm meu celular, muitas vezes. Então, eu fico imaginando o desafio que é isso na atenção primária, né? E eu estou doido para escutar, né, o Arnildo comentar, né, sobre os desafios aí da anticoagulação e da manejo da FA na atenção primária. Leandro, excelente, Otávio. A última perguntinha, eu sei que tu tem que sair antes da gente passar para o Arnildo, é que a Ivete está aqui nos contando um caso, nos perguntando a opinião e diz que não fez nada com o paciente esperando a aula de hoje para poder tratar o paciente. Um paciente de 90 anos, hipertenso controlado, 2 episódios de acidente isquêmico transitório e na internação fez um AVC. O médico assistente optou por usar só aspirina, 90 anos. Aí, com a aspirina, ele evoluiu para uma hemorragia digestiva baixa, não entendo se pequena ou não, mas teve... E aí, teve alta só com antihipertensivo, então, sem aspirina, sem anticoagulante, sem nada, e ele é fibrilado e ainda tem uma história de ter doença carotídea também. Então, aí ela ficou sem saber como tratar e esperou a aula de hoje para nos perguntar o que fazer para esse paciente. Sheila, logicamente, a resposta deveria ser mais longa, mas eu realmente vou ter que ser mais curta. Eu sei. Não, 2 questões que eu acho que são importantes, tá? Questão número 1, o paciente teve um sangramento gastrointestinal. Se a gente atribuiu isso ao uso da aspirina, tudo bem, mas sempre lembrar
que numa pessoa dessa idade a gente tem que pensar na possibilidade de que esses medicamentos estejam gerando um sangramento em cima de uma doença. Às vezes a gente tem um sangramento que já tem um câncer que está se desenvolvendo e esse sangramento é até um alerta para se encontrar essa doença. Parte número 2, tá? Do ponto de vista de risco de AVC, esse paciente tem um risco tão grande que eu não tenho a menor dúvida de que ele tem que ser anticoagulado. Tá? Mas teve sangramento gastrointestinal. Bom, das duas, uma. Ou foi uma coisa de lesão que tem que ser tratada, ou foi com aspirina. Se foi lesão que tem que ser tratada, trata a lesão. Se foi aspirina, não tem problema. Existem anticoagulantes que têm menos risco de sangramento gastrointestinal. A gente pode escolher, por exemplo, a pixabana, que tem menos risco do que rivaroxabana e dabigatran. Tá? Mas que este paciente deve ser anticoagulado, eu não tenho a menor dúvida. Mas aumenta o risco de sangramento. Eu sei que aumenta o risco de sangramento, mas o grau de proteção que a gente vai ter para o AVC isquêmico é tão maior que a gente vai ter que sentar, fazer o que o Otávio disse, explicar para o paciente, eu estou dando um remédio que vai aumentar o risco de sangramento. Porque o sangramento é o que ele vê, né? Ele não vê a proteção do AVC. Ele tem que entender que está protegendo o AVC. Porque o sangramento ele enxerga, a prevenção ele não enxerga. Mas isso tem que ser bem explicado e eu não tenho a menor dúvida de que ela deve anticoagular o paciente, sim. Perfeito, e ainda mais que já teve 2 AITs e um AVC definitivo, né? Não tem como. Leandro, maravilhoso, muito obrigada. A gente sabe que tu tem que sair, agora nós vamos ver aqui com o Arnildo. Obrigada, Leandro. Arnildo, desculpa, mas eu preciso sair mesmo. Tá? Tchau, Sheila, Gisele, Otávio. Tchau, pessoal. Obrigada. Arnildo, então a gente gostaria de saber contigo, né? Desafios, a gente sabe, a gente quer realmente que os pacientes comecem a ser anticoagulados na atenção primária, que a fibrilação atrial seja identificada, e a gente entende os desafios e a gente quer trabalhar junto para melhorar isso. O que tu pode nos contar em relação a esse rastreio? Quem vocês investigam para fibrilação atrial e quem vocês anticoagulam e quais as dificuldades? Beleza. Eu fiz uma apresentaçãozinha também, Isso. bem Pode pequena, eu vou compartilhar aqui com a gente, vamos ver se eu consigo. Não sei se vai dar aqui, eu estou no tablet, vamos ver se vai eu funcionar. compartilhe, deixa eu ver aqui onde está a tua apresentação, eu tenho aqui. Vou achar ela. Aqui, ó. Quer que eu compartilhe para ti? Pode ser, vai ficar mais fácil. E aí tu me pede, eu vou passando. Então, em primeiro lugar, eu acho que eu gostei muito de a gente começar, de a gente falar isso e as apresentações prévias, eles trouxeram muito essa ideia do paciente no mundo real, né? Eu acho que assim, até tem um médico de família que usa uma metáfora, brincando um pouco assim, de que quando o paciente chega no especialista, ele é um animal que já está dentro de uma jaula, né? Como ir no zoológico e saber exatamente o que está acontecendo. E na atenção primária é meio que um safari, uma selva, assim, né? O paciente chega de tudo que é jeito, com várias queixas, com as queixas às vezes difíceis de entender, o paciente com múltiplas comorbidades, e que daí, bom, é o nosso papel ali na atenção primária fazer esse filtro, né? Essa peneira e conseguir separar melhor o que precisa de um especialista focal, né? O que pode ser melhor trabalhado pelo médico, o que pode ser trabalhado pelo enfermeiro, pelo nutricionista, pelo psicólogo, né? Então, é muito legal a gente ver essa discussão sendo feita, né? E sendo colocado o papel do que cada um precisa realmente fazer, né? E a gente poder trabalhar em equipe mesmo, isso é fundamental, né? Trazendo um pouco da perspectiva no cenário da atenção primária, eu acho que é muito do que foi comentado, a gente se baseia hoje muito na evidência mais robusta que a gente tem, então, que é dessa avaliação oportunística, né? Então, sim, sempre que o paciente vem ao serviço de saúde, tem como objetivo avaliar, e daí principalmente aqueles pacientes que têm um maior risco, que já foi falado aqui, né? Esses pacientes idosos, pacientes cardiopatas, pacientes obesos, diabéticos, pacientes com apneia do sono. Bom, esses pacientes são aqueles que a gente vai ter que ter sim, um olhar mais preciso e que
vai precisar garantir, pelo menos, a ausculta cardíaca, a palpação dos pulsos, né, um exame físico, como uma forma de levantar esse tipo de paciente para complementar ou não com um eletrocardiograma, né? Então, a gente aqui tem, e daí essa até é uma discussão para a gente levantar e fazer, né, no sentido de, bom, a gente levantou esse paciente, o eletrocardiograma, vale a pena ter o eletrocardiograma na própria unidade para já se fazer naquele momento o eletrocardiograma e poder chegar a um diagnóstico mais rápido e poder então já ter alguma intervenção? Ou não, o eletrocardiograma não vale a pena porque a gente daí tem a questão do treinamento, da confiança para diagnosticar, né, da capacidade, e que a gente sabe que quando a gente muda isso, né, bota profissionais que não têm aí tanta prática, ou que não vão ter um N suficiente para manter o treinamento, a gente sabe que o valor, a capacidade de encontrar e a acurácia desse teste diminui, né? Então, bom, essa é uma discussão para a gente fazer se vale a pena ou não ter o eletrocardiograma na unidade, né? Então, ao mesmo tempo também dentro do rastreamento, vale a pena fazer para todo mundo, né? Tem sempre o risco de a gente encontrar doenças que não causariam problemas, né? E a gente ter o sobrediagnóstico de questões relacionadas até à própria fibrilação atrial, ou mesmo o sobrediagnóstico de doenças cardíacas que vão levar o paciente a uma cascata diagnóstica desnecessária, levando a intervenções que podem, no futuro, causar dano, né? Então, a gente, na atenção primária e dos médicos de família, a gente sempre é muito preciosista nessa decisão. Assim. A gente tende pelo nosso lugar de fala, né, e a gente trabalhar sempre com prevalências mais baixas de todas as doenças, né? A gente vê esse risco de dano sempre com muito cuidado, né? Isso é algo que a gente sempre fica muito atento, e quando a gente discute e ouve médicos de família falar, a gente sempre é muito para conseguir passar para um médico de família e as instituições médicas de família poderem validar algo de rastreamento, realmente precisa passar por muitos dos critérios, porque a gente cuida bastante da questão do dano que a intervenção pode causar, né? Então, dentro dessa questão ainda também da limitação de treinamento e a confiança dos profissionais da atenção primária, a gente tem aí um cenário de que, bom, por exemplo, médicos de família treinados e com um título de médicos de família, nós somos 7 mil, mais ou menos 7 mil médicos de família no Brasil inteiro, né? Então, o que é um número muito pequeno, então a gente sabe que existem profissionais que não têm uma qualificação adequada para estar nesse local onde estão, e que isso acaba sendo um dificultador também, né? Então, não são todos os profissionais que saem de uma formação básica com uma capacidade de manejar a anticoagulação, né? Embora seja algo que não é simples, mas não é difícil, tem vários cuidados que precisam ter e uma atenção importante, né? Então, um outro ponto que eu acho importante ressaltar é a questão de estrutura mesmo, né? Então, vários colegas já comentaram dessa questão da necessidade de estar muito próximo desse paciente, né? Então, e bom, a gente olhando para o cenário de atenção primária hoje, a gente tem municípios em que a pessoa consegue fazer um exame laboratorial a cada 30 dias, né? Então, bom, será que esse paciente a gente vai conseguir anticoagular porque tendo a capacidade só de fazer um RNI para ele a cada 30 dias? Né? Isso é algo que limita o escopo da atenção primária, essa dificuldade de acesso. Tem comentário de casos mesmo, eu trabalho num serviço que é o Telesaúde RS, onde a gente discute e recebe muitas perguntas de médicos de atenção primária, e essa é uma tônica muito comum, né? Então, a gente orienta a anticoagulação, vai olhar, o solicitante não tem como fazer o exame na periodicidade adequada. Então, bom, isso é algo também para a gente discutir, para a gente pensar, né, nesse espaço, fluxos, e para a gente discutir com as secretarias municipais de, por exemplo, a gente ter, para os pacientes que vão fazer só o RNI, a gente ter um fluxo separado, né? Então,
esses pacientes não entram na marcação comum de todos os outros, né? Eles vão lá com o pedido e tem um fluxo diferenciado, né? Ao mesmo tempo, a gente precisa também, e bom, de experiências próprias, os pacientes que eu tinha anticoagulado na unidade, eu deixava um bilhete para eles, né? Então, um bilhete específico, que ele era anticoagulado, e com esse bilhete ele tinha um passe livre, né? Um acesso mais facilitado comigo para, bom, ele fazer o exame, ele retornar comigo no dia ou no dia seguinte que ele fez o exame, né? Porque, bom, normalmente é uma consulta mais rápida também, né? Se a gente vai, é um paciente que já está estabilizado, ele tem os retornos habituais dele, se é só para a gente discutir anticoagulação, é algo mais rápido, né? Adoro ajustes, então, fluxos diferenciados, inclusive para o paciente dentro da própria unidade, né? Isso é muito importante. Porque, sem dúvida, né, e eu vejo da experiência prática, quando a gente encaminha, às vezes, um paciente para uma anticoagulação num ambulatório de centro terciário, ele acaba tendo, inclusive, menos acesso do que a atenção primária, né? Ele é um paciente que precisa, muitas vezes, se deslocar, ele precisa, bom, pegar ônibus, ele precisa ter um trajeto, ele vai lá, ele tem muito mais dificuldade de acesso àquele profissional. Então, até pela própria proximidade, né, a atenção primária acaba sendo o local melhor e mais adequado para fazer esse tipo de controle, né? E, bom, falando no SUS, né, a gente tem no SUS, exceto alguns municípios especiais que resolvem, que optam por distribuir, né, algum DOAC, né, um anticoagulante direto, a gente tem de forma geral só a varfarina, né? Então, bom, esses aí são pacientes que precisam estar muito mais próximos, né? Porque eles vão precisar fazer os controles, eles vão precisar ter os retornos, né? Uma coisa que eu gosto de citar, eu acho que é importante, que é essa questão da lei dos cuidados inversos, né? A gente tem um médico de família inglês que criou esse termo, e ele, através de estudos, ele comprovou o quanto a gente oferece mais cuidado e o serviço de saúde é mais utilizado por aquelas pessoas que menos precisam da gente, né? Então, o nosso serviço é ocupado pelas pessoas que são mais organizadas, né? São aquelas pessoas que têm aí a capacidade de, às vezes, ir lá, se organizar, marcar numa agenda, né? Ou acessar, entender o fluxo, e que muitas vezes essas pessoas talvez não precisariam de tanta atenção à saúde, né? Então, cabe também a gente, enquanto médico de família, dentro do cenário de atenção primária, a gente poder abrir e organizar o serviço para que a gente possa também dar vazão, sim, para aqueles pacientes que têm mais vulnerabilidades, né? E lembro, estava pensando na apresentação, lembrei de um caso de uma paciente que teve uma situação e que tinha indicação de anticoagulação, mas, bom, ela era analfabeta, ela morava sozinha, ela era cuidada, a única pessoa da família era uma vizinha, né? Todos os cuidados eram feitos através de visita domiciliar, e, bom, a gente, disponibilidade só de varfarina, no final a gente não conseguiu fazer, né? Era impossível, a nossa avaliação foi que o risco era muito maior, então ela acabou ficando só com antiagregação plaquetária. Bom, esse daí é uma coisa para a gente discutir. Será que a gente não precisaria ter dentro dos seus critérios para a gente ter os novos anticoagulantes, né? E que é importante a gente colocar, e sim, ok, a varfarina é um ótimo medicamento e eu acho que tem que ser a primeira linha, principalmente pela questão de custo, né? Mas que a gente precisa ter disponibilidade também na atenção primária, né, para acesso aos novos anticoagulantes, né? Pode passar para mim o próximo. Aqui, na verdade, é só para mostrar, né, o Telesaúde RS, ele faz essa pergunta da semana, né, e que daí é até um local que está lá tudo isso disponível dentro do site do Telesaúde, é só botar no Google Telesaúde RS, tem todo esse material e a gente busca as perguntas que mais aparecem, né, ao longo. A gente responde mais de 1.200 teleconsultorias por semana, né, e daí ao longo da semana a gente vai escolhendo aquelas perguntas que mais aparecem. Aqui eu trouxe só 6 delas, né, mas tem muitas sobre anticoagulação, né, então isso é um tema
que os médicos de família têm bastante dúvida, né? É um tema que é sempre importante, eu acho. E como a medicina de família, eu costumo brincar às vezes que mais do que saber sobre a coisa, sobre um tema específico, a gente tem que saber onde encontrar de forma rápida a informação, porque a gente lida com tanta coisa e que é difícil mesmo poder, né, saber tudo na ponta da língua, assim. Então, deixo a dica aqui desse local, né, para quem não conhece, é exclusivo para médicos que estão trabalhando na atenção primária do SUS, né, o canal 0800 para ligação, mas o material que está no site, né, tem ali todos os dados que foram mostrados antes e que estavam na apresentação, as tabelas, a gente tem as mesmas tabelas ali, né, dentro da pergunta, né, de como iniciar ali a anticoagulação com varfarina na atenção primária, né, todas essas questões que foram faladas sobre a questão dos alimentos também está ali respondida, né, o score de Chades-Vaz que está ali também, né, o que fazer com o paciente acima do alvo terapêutico, dúvida que sempre surge, tá? O paciente chega lá para a gente com, tu vai fazer um procedimento, está usando um anticoagulante, precisa suspender, não precisa, tem essas informações ali também. E, bom, tem também como muitos pacientes chegam para a gente, às vezes, ok, conseguia comprar a rivaroxabana antes, conseguia comprar um anticoagulante direto, e não estou conseguindo mais, como é que eu faço para trocar? Né? Então, tem, inclusive, também essa pergunta ali que é bem comum, né? Então, deixa aqui só mais uma, para quem está assistindo, uma dica de fonte de material, assim, acessível. Se for olhar ali, a maior parte das perguntas tem 2 minutos, 10 minutos, e a gente tem a informação, né, precisa, né? Tudo muito bem revisado, tudo muito bem organizado. Pode passar o próximo, por favor. Esse material do Telesaúde é maravilhoso mesmo, né, Arnildo? E é uma ferramenta excelente e justamente eu concordo 100% contigo. A gente, além de ter o conhecimento, tem que saber como procurar rápido e onde procurar rápido uma informação confiável. Então, aqui realmente é uma fonte maravilhosa para consulta, né? E aí, só antes de completar, o João, que ele está nos assistindo aqui também, né? Médica de família, presidente da Sociedade Gaúcha de Medicina de Família, nos falando aqui sobre o eletrocardiograma, que uma solução seria ter o eletrocardiograma na atenção primária e o telemedicina para dar o laudo e auxiliar no diagnóstico. Acho que seria perfeito, né, João? E a outra coisa é sobre os testes rápidos de RNI, o Point of Care, né, Gisele, Otávio, nós que temos experiência com isso, talvez fosse uma oportunidade para utilização na atenção primária com toda essa dificuldade que se tem para fazer o controle, né? Então, a gente pode discutir. Mas eu acho que tu trouxeste também, Arnildo, a nossa pergunta, né? Quando que vocês encaminham esse paciente, então, que vocês detectam com arritmia ou com fibrilação atrial? Vamos ver. Bom, aqui eu trouxe... esse é um protocolo, né? Então, a gente tem hoje na atenção primária do Brasil todo, existem alguns protocolos para algumas condições, para as condições mais frequentes, né? Então, que determinam quando os pacientes precisam ou não de avaliação especializada focal, né? Então, claro que nem tudo está dentro desses protocolos, esses protocolos são para algumas coisas mais frequentes, e bom, daí quando a gente busca aqui arritmias, né, que seria a fibrilação atrial, estaria dentro desse grupo, né? A gente tem a indicação de que a fibrilação atrial teria indicação de encaminhamento quando tem possibilidade de cardioversão, né? Então, daí seria para pacientes com idade menor que 65 anos e que teriam aí um átrio menor do que 5 centímetros, né? Esse seria o único critério que a gente tem hoje objetivo. Claro que o processo de regulação, né, que hoje é por onde passa esse quando encaminhar, ele não é um processo estanque, né, e que sim, existe uma avaliação especializada do ponto de vista de sim, do que foi feito para esse paciente, né? Então, o que é muito importante sempre, e eu acho que os critérios que foram levantados já agora para quando encaminhar, são critérios, sim, muito válidos também, né? Mas que, se a gente for parar para olhar, são critérios onde já foi se tentado o acompanhamento, já foi se estipulado uma terapia
já foi, né, e se encontrou dificuldades dentro desse manejo, né, dificuldades que aí às vezes vão precisar de um olhar mais focalizado, mais especializado. Dentro desse sentido, surge daí também, de novo, a telemedicina como uma forma de suporte para também ajudar a tirar essas dúvidas e a gente poder trabalhar questões específicas dentro desse sentido, né? Então, às vezes, a dúvida não é necessário um encaminhamento especificamente, né? Mas eu tenho uma dúvida que eu posso sanar com esse especialista, né? Então, a telemedicina surge como um caminho. Agora, claro, que vão ter cenários além disso que vão ser necessários e que daí, bom, podem ser discutidos caso a caso e avaliados dentro de cenários mais específicos, né? Excelente. O Leandro tinha comentado sobre, então, que é o que tu falaste também, né? Se o paciente tem sintomas e que não se consegue controlar, e dilatação ventricular, quando detecta, então, né? E tem que tratar mais rápido para evitar a progressão e comprometimento maior do paciente, e aí a dificuldade de controle da frequência ou mesmo da anticoagulação, né? E excelente, eu já anotei tudo aqui que tu falou, que é difícil, porque a ideia é a gente fazer esse brainstorming para pensar como melhorar, e eu acho que a telemedicina é uma oportunidade enorme, né, para a gente auxiliar nesse diagnóstico e tratamento. Gi, e sobre aqueles pacientes que são excluídos, os nossos pacientes, né, que às vezes por preocupação, que o paciente já tem demência, o paciente tem Parkinson, pode cair, o que a gente sabe sobre isso? Porque nós, como neurologistas, a nossa preocupação é não chegar ao paciente com AVC, né, se ele realmente puder ser tratado, a gente tem que tentar priorizar. O que a gente sabe sobre isso? Em que a gente pode ajudar nessa situação também? Bom, primeiro, queria dizer que aprendi muito, acho que essas informações que a gente está dividindo hoje, né, são muito úteis, né, não são informações básicas de jeito nenhum, eu acho que a chegada dessa informação aí a quem está na linha de frente é fundamental, porque é assim que a gente vai mudar a realidade do AVC no Brasil, assim, muito mais do que fazendo trombectomia mecânica e muito mais do que fazendo trombólise, que é o que a gente gosta de fazer, mas a atenção primária é a base de tudo, né? Então, eu acho que o Leandro foi muito feliz e o Renato também, falando assim que às vezes a gente deixa de tomar uma atitude porque o que a gente vê e a preocupação do médico às vezes é a complicação do procedimento, ou do tratamento, que é muito rara, né? E a gente nunca vê quantos AVCs a gente evita tratando esses pacientes de maneira correta. E outra coisa que me deixa muito feliz é a gente estar falando do tratamento do paciente como um todo e não da doença, fibrilação atrial, e não só do antitrombótico, né? O Otávio aí frisou aí como essa nova diretriz é feliz, é aquele gráfico dessa nova diretriz, né, que coloca o paciente no centro, e aí tem o médico de família, o neurologista, em caso de sintomas neurológicos, o cardiologista, o farmacêutico, a família, a tecnologia, os aplicativos, né? Então, eu brinco um pouquinho que os anticoagulantes diretos, a gente se livrou de medir RNI, a gente tem que medir creatinina, né? Porque o nosso paciente, ele desidrata um pouquinho, ele vai para uma create de 1,5, 1,6, e às vezes a gente precisa fazer ajuste de dose nesses pacientes. Então, apesar de serem mais seguros e apesar da gente usar com mais liberalidade, o cuidado continua sendo super importante. E aí o Arnildo, acho que tocou em alguns pontos de que, por exemplo, o paciente que tem fibrilação atrial e usa varfarina, ele é um paciente mais visto, porque ele vem checar o exame, e a gente olha para ele, a gente examina o paciente, às vezes a gente detecta realmente alterações clínicas outras que são muito importantes e que a gente não detecta, que às vezes pode passar realmente despercebido no paciente que está usando DOAC de longo prazo, né, anticoagulante direto de longo prazo, sem essa visita, né, ao controle básico e ao médico de família, que é fundamental, né? E aí, só para responder de maneira rápida a questão dos nossos pacientes, né? Então, a gente sabe da literatura, o Renato citou o NNS, Number Needed to Screen, e eu vou citar o NNF, que é o Number Needed to Fall, né? Então, às vezes, há um medo de anticoagular o paciente idoso, o paciente com Parkinson, o paciente com demência, e a gente realmente, assim, tem um trabalho que mostra que para não valer a pena você anticoagular um paciente que tem um CHA-2-VASc acima de 2 por queda, o paciente teria que cair pelo menos uma vez por dia. Então, se o teu paciente cai uma vez por dia, você deve considerar aí não anticoagular. Mas se é menos do que isso, e eu trato de um bocado de velhinho grave, e eu não lembro de nenhum que cai todo dia.
Então, a grande maioria das vezes, claro que cada paciente vai precisar de uma avaliação detalhada, mas você deve considerar, sim, o tratamento, porque é no idoso em que o risco é maior e o efeito das terapias que a gente dá para evitar, né, o AVC, no caso da fibrilação atrial, é ainda maior, sempre em conjunto com o controle de todos os outros fatores de risco que foram super bem citados aqui. E eu acho que a gente também, quando a gente estiver preparando isso, todo aquele cuidado em casa para diminuir risco de queda, né? Que tu já nos mostrasse algumas vezes que a gente pode tentar melhorar o ambiente do paciente também para reduzir esse risco, né? Isso. E é interessante, Sheilinha, porque assim, a telemedicina vem ajudando a gente a entrar na casa dos pacientes, né? Então, até pouco tempo nunca tinha ido na tua casa, mas eu já sei como é a tua casa, porque a gente se vê toda semana aí por internet, e aí o Arnildo está bloqueando aí o fundo dele, mas se não tivesse, eu ia ver como é que era a casa onde ele estava. A gente tem conseguindo ver as casas dos pacientes, né? Isso é super interessante, porque tem um trabalho em Parkinson mostrando isso, que era comparando o atendimento telemedicina com o atendimento presencial, e todo mundo achando que o atendimento presencial ia ser superior, e uma das coisas que foi extremamente superior na telemedicina foi a identificação de riscos domiciliares, porque você olha para a casa do doente, você consegue ver que tem um tapete, que tem um degrau, né? Então, que tem coisas que são facilmente modificáveis e que podem realmente fazer uma diferença enorme, né, no prognóstico do doente, porque realmente queda é uma grande causa de mortalidade em idoso, né? Então, se a gente conseguir evitar isso, e eu acho que nisso a telemedicina entra como uma ferramenta super útil. Perfeito. O João está falando aqui mais um comentário importantíssimo dele, o papel da enfermagem nos protocolos de ajuste da varfarina, né? Que nos nossos hospitais nós temos, e elas fazem isso muito bem, né? Não sei, Gisele, Otávio, a experiência de vocês, Arnildo, se tem experiência com a enfermagem controlando o INR, e eu acho que grandes hospitais no Brasil têm a enfermagem como o protagonista, não sei se vocês têm experiência. No ambulatório da Unifesp, a gente ainda tem um grupo de médicos da Imato que tem suporte da enfermagem. Ainda é um ambulatório que é muito no papel, então eu acho que isso das novas tecnologias, e de muitas vezes o paciente não precisar ficar esperando o ajuste ser feito, né, por mensagem, eu acho que é algo que vai facilitar muito, e sem dúvida nenhuma, eu acho que a enfermagem tem que assumir esse papel, e isso acho que pode aumentar a cobertura, né, de realização de exames e de ajustes em tempos diferentes. Na Unifesp, infelizmente, a gente ainda não tem um ambulatório completamente no comando da enfermagem, mas acho que a ideia é fantástica e acho que é o futuro aí. Aqui em Ribeirão a gente tem feito em alguns serviços, né? Cada serviço, infelizmente, tem o seu, né? Tem a Neuro, tem um ambulatório de coagulação, a Pneumo tem um ambulatório de coagulação, a Imato tem um ambulatório de coagulação, a Cardio tem um ambulatório de coagulação. A gente está tentando unificar isso num ambulatório só, né? Mas muitos pacientes, né? A gente atende quase 40 pacientes anticoagulados todo dia, né? Assim, o que a gente tem feito em alguns casos, assim, a enfermagem checa os exames de INR e se está na faixa terapêutica, ela libera o paciente com a mesma medicação, né? Com o retorno padronizado, se ele já tem, se é aquele paciente que não está em ajuste, né? Aquele paciente que vem cronicamente, vem há muito tempo já tomando a medicação, e quando ele está fora da faixa terapêutica, ele é visto por um médico que vai, assim, fazer o ajuste da medicação. Uma iniciativa de sucesso que a Sheila mencionou aí, que deu muito certo aqui no hospital secundário aqui de Ribeirão Preto, do HC, foi o uso do INR Point of Care, né? Point of Care. Existem dois aparelhos no mercado, né? Na verdade, 3, mas 2 bastante confiáveis, né? Pelo menos tem um da Roche e tem um da Siemens, e esses aparelhos, eles têm, aparentemente, a curva, né, do INR, que é point of care, na gota de sangue, com a gota de sangue, o resultado sai em menos de um minuto, né? E dentro da faixa terapêutica, que é a faixa de 2 a 3, eles são muito próximos do valor do TP convencional, né, do INR convencional. Eles parecem divergir um pouco mais quando você está no limite fora da faixa terapêutica,
E aí, nesses casos, é bom você ter um INR para você tomar a decisão de qual é o ajuste que você vai ter que fazer, né? Mas o paciente que está na faixa, a gente tem, inclusive, trombolizado o paciente aqui na UE, por exemplo, usando o exame point of care do CoagulCheck, né? Sem problemas. Então, isso é muito útil, porque facilita o paciente não ter que vir 2 vezes ao hospital, uma vez colher sangue, né? E outra vez para consulta. Então, isso é um inconveniente grande, né? E na ponta do dedo você tem a decisão rápida que pode tomar e resolve a maioria dos casos, né? Um outro aspecto que eu acho que foi citado aí, Shelinha, que eu acho que é relevante, que a Gisele comentou, né? É esse problema da queda, né? A gente realmente tem que fazer um esforço, né? Para ser mais do que prescritor de anticoagulante, né? A gente tem que ser médico desses pacientes. Então, é uma diferença muito grande. Um paciente com Chades-Vasque de 6, 7, ele tem 15% de risco de AVC ao ano, 15% de AVC isquêmico ao ano, né? Comparado com o risco de queda, que é baixo. Mas você pode minimizar ainda mais esse risco com pequenas intervenções, né? Eu me lembro claramente que em Barcelona, um negócio que me marcou muito, né? Lá eles tinham os sintroneiros, né? Eles estão lá, a varfarina lá é Sintron, né? E existe um ambulatório do sintroneiro, e eles chamam os pacientes anticoagulados de sintroneiros, né? E eles faziam uma visita domiciliar. Existia o paciente que era anticoagulado, e o paciente com demência vascular, ele tinha uma visita domiciliar por uma terapeuta ocupacional, para ela fazer uma visita ao domicílio para ver o que é que tinha de errado que precisava ser modificado na casa do paciente. Olha que interessante, né? Porque às vezes é que você afasta uma mesa, você tira um tapete, né? Você bota um corrimão e diminui dramaticamente o risco de queda. Aliás, um dos pontos que a gente devia frisar muito, muito, é a incontinência urinária. E o agente de saúde urinária noturna, nictúria. Tem vários trabalhos que mostram. O principal momento que o paciente cai é o momento que ele levanta à noite para ir no banheiro, no escuro, tá certo? Ainda sonolento, um pouco de tontura, porque tem uma VPPzinha basal, né? Levantou, ficou meio tonto, né? E no banheiro, que é um lugar escorregadio, que tem coisa no meio, no escuro, é nesse momento que ele cai, bate a cabeça e faz um subdural, né? Então, a gente tem realmente que prestar bastante atenção nisso, né? Orientar a população, orientar os pacientes de que quem está anticoagulando tem que ter esse cuidado, quando levantar à noite, sentar primeiro, acender a luz, né? Às vezes, pequenas coisas como acender a luz do lado da cama ajuda muito, né? Tirar as coisas do meio da cama antes de deitar, né? Então, são pequenos detalhes que fazem uma diferença muito grande na vida de um paciente anticoagulado, idoso anticoagulado, né? Excelente. E, Arnildo, tu acha que os agentes de saúde poderiam auxiliar nisso, né? O que o Otávio falou na visita em casa, já olhar o ambiente para esse paciente que vai ser anticoagulado ou que está anticoagulado, para melhorar, diminuir risco de queda e tudo? Sem dúvida, sem dúvida. O agente comunitário como um braço da equipe que circula pelo território, né, e que visita as casas regularmente, né, assim, bom, se a gente for levar ao fundo, ao pé da letra, eles deveriam visitar todas as casas uma vez a cada 30 dias, né, então, com certeza, são profissionais que podem ter um olhar, né, têm essa potência, né, de auxiliar dentro dessas questões, né. Na atenção primária, eu nunca tive nenhuma experiência nesse sentido, né, com a enfermagem, com o manejo do RNI, mas sem dúvida a gente não funciona na atenção primária quando não tem um binômio adequado enfermeira, médico de família, assim, né? Precisa dessa equipe muito bem afinada e sim, sem dúvida é algo que sim, com protocolos adequados, a enfermagem poderia potencializar bastante, ajudar muito nesse cuidado também. Assim. Maravilhoso, pessoal. Bom, a ideia, eu acho que foi excelente hoje, comentários no chat auxiliando também. A semana que vem a gente vai ter prevenção secundária, então quem já teve AVC, quem teve infarto. E o último dia, a ideia é a gente tentar vir com os protocolos sugeridos. Então, acho que seria até bom a gente ter uma reunião antes, para junto com vocês, junto com os médicos de família, a gente tentar estruturar uma sugestão de protocolo para atenção primária. Certo? Obrigada, então, pessoal, maravilhoso. E até a próxima semana, então. Tchau para vocês. Gente, um grande abraço. Tchau. Tchau, beijão.